Muito boa noite, seja muito bem-vindo você que está assistindo a gravação dessa live. Essa live foi realizada dia 13 de março. O intuito desse nosso encontro é falarmos sobre homeopatia, então aqui a gente está aberto para qualquer tipo de perguntas referente à homeopatia. Cada semana a gente traz um tema para a gente conversar sobre alguma coisa interessante, mas independente do tema, a gente está aqui para responder as dúvidas de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a homeopatia trata todos os tipos de doença, inclusive ela trata o indivíduo como um todo. Para essa live eu vou trazer o Eduardo, que é meu marido. Nós somos médicos homeopatas. Nós somos médicos há cerca de 20 anos, mais ou menos, e nós somos especialistas em homeopatia. Então a gente vai conversar sobre esse tema. Eu vou adicionar o Eduardo aqui. Isso. Se vocês puderem dar um retorno para a gente, está tudo. Entrou. Tudo bom. Então a gente vai falar sobre esse tema que tanto traz dúvida, né? Principalmente para quem está chegando. A gente recebe muitas perguntas. Soraya, você trata déficit de atenção? Soraya, você trata hiperatividade? Soraya, você trata, semana passada, hipotireoidismo? E outra pergunta, Soraya, você trata sintomas da menopausa? Então, o tema de hoje é exatamente esse, né? A gente trata a doença, mas na verdade a gente trata o indivíduo que tem essa doença. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar falando sobre aquela questão do várias doenças, não, desculpa, a mesma doença em cada indivíduo pode trazer. Fica dando spoiler, tu. Não fica Tô dando. só dando boa noite ali, ó, no chat. Vamos voltar aqui. Então, a mesma doença em vários indivíduos, pode ser que a gente use uma medicação para um indivíduo, para outro indivíduo, para outro indivíduo. Por que isso pode acontecer? Então, o tema de hoje é. Eu sou repórter e você responde. O tema de hoje a gente já falou várias vezes, mas a gente está trazendo aí os temas parecidos, né? Pra gente ir destrinchando, a gente tem mais tempo. Tudo bem, Vanessa? A gente tem mais tempo de destrinchar, né? Os primeiros vídeos que a gente fez, a gente estava revendo agora. A gente estava até rindo, porque tava bem câmera, a gente, né? Enfim, não tava tão legal e a gente está querendo renovar aí para trazer mais informações, na verdade, e deixar de um jeito mais palatável aí para vocês, né? Com uma câmera um pouquinho melhor, uma imagem e um som um pouquinho melhores, né? Para ficar mais fácil de assistir. Então, o tema de hoje, eu até vou fazer um parênteses antes, que a gente estava assistindo ali, eu fui pensando que no começo a gente tenta explicar e ao invés de a gente utilizar uma linguagem mais fácil, a gente fica tentando, né? Até uma paciente reclamou hoje que né, fica falando de um baixo e de um jeito que a gente não entende, né? E ela tem razão, tá bom? Então é por causa disso. Então lá naquele vídeo que a gente fala sobre tratar o indivíduo como um todo, eu fico lá falando de hereditariedade, enfim. Eu vou tentar fazer uma analogia que eu acho que é mais fácil de explicar. Então, na homeopatia, por que cada indivíduo trata, vai tomar, com as mesmas doenças, né, o mesmo diagnóstico, vai acabar tomando medicamentos diferentes, né? Então, o conceito de cura para gente é assim, ó, analogia. Existe uma receita de bolo. Para essa receita de bolo ficar ótima, né, nada pode desandar. A gente vai ter que fazer tudo direitinho, na sequência certa, no tempo certo, não. O nosso sistema genético ele funciona mais ou menos da mesma maneira, como se tivesse várias receitas. E para a gente homeopata, o importante
que cada um é um bolo diferente, né? Por isso que a gente tem uma digital única, uma íris única, enfim. Então, cada indivíduo é único. Então, como cada um tem uma receita de bolo diferente, e para o bolo ficar perfeito, tem que ser de um jeito um pouquinho diferente, o medicamento da homeopatia leva isso em consideração, porque a gente leva em conta sempre o todo, tá? Então, não adianta eu colocar tudo mais ou menos certo. Se para um eu tenho que colocar o ovo no momento, para o outro é a farinha em tal quantidade, enfim. A gente vai precisar sempre individualizar, né? Então, para cada receita de bolo, um ingrediente na hora certa. Tudo bem, sogra? E um ingrediente na hora certa, deixar no forno por um tempo X, para cada um tem um jeito diferente. E aí o medicamento vai ser diferente mesmo com o diagnóstico, tá bom? Para o bolo não desandar. Isso. Então, se o Du tiver um pré-diabetes e se a Soraya tiver um pré-diabetes, a Soraya vai ter sintomas de uma forma e o Eduardo vai ter sintomas de outra forma. A gente tem a mesma doença, só que cada um vai manifestar da sua forma. E cada um vai tomar um tipo de medicação. E por que, Du, a Soraya tem... Isso. Então vai, sou repórter de então, novo. Por que... porque... Deixa eu terminar a pergunta. Por que a Soraya tem um sintoma X e o Eduardo tem um sintoma Y se é a mesma doença? É pré-diabetes. Por que cada um tem um tipo de sintoma? Então, porque nessa receita de bolo, né, os ingredientes são diferentes. Então, por exemplo, na Soraya, vamos dizer assim, o diabetes dela, ela tem um pré-diabetes. Mas ela, no corpo dela, ou na receita de bolo dela, vamos dizer assim, tem lá escrito que ela pode ter uma dor na perna, no ciático. E o Eduardo está escrito na receita dele que ele pode ter, sei lá, furúnculo, né? Então, nesse pré-diabetes, o que vai acontecer? A Soraya vai manifestar com uma dor nas costas, que vai para a perna, né, uma ciatalgia, e o Eduardo vai ficar, né, tendo furúnculo aqui, furúnculo ali. Então são sintomas diferentes e vai precisar é o mesmo diagnóstico, né? Mas aí a gente vai precisar de medicamentos diferentes, né? Eu vou falar do meu jeito. Então, quando a gente está lá, eu sempre repito o meu exemplo. A gente está se formando, né? Tá lá na barriga da mãe, tá formando o fetinho, a gente está se formando lá na barriga da mãe. Todo mundo tem algumas malformações. Todo mundo, tá? São malformações leves, que a gente acaba não morrendo por causa disso, mas que no futuro vai manifestar alguns sintomas. As minhas malformações, nesse caso aqui, foi lá no nervo X, lá não sei o que deu a dor no ciático. E a malformação do Eduardo foi onde mesmo? Na pele, né? Qual que é essa? Furúnculo. Então a malformação dele foi na pele, que traz a tendência dele hoje a ter furúnculo. Tá? Então, na hora que a gente está sendo formado, alguma coisa não sai direitinho e é nesse lugar que a gente manifesta o sintoma quando a gente cresce. E cada um tem a sua malformação, então cada um vai ter seu sintoma, apesar de ter a mesma doença. Então, se a Soraya tiver hipotireoidismo e o Eduardo tiver hipotireoidismo, a Soraya vai ter sintomas de um jeito e o Eduardo vai ter sintomas de outro. E mesmo tendo a mesma doença, cada um vai tomar um remédio. Então, não tem como alguém me mandar uma mensagem e falar assim, Soraya, eu tenho hipotireoidismo, que remédio eu tenho que tomar? Não existe isso. Existe a gente ter uma consulta, e essa é a beleza da homeopatia, em que nessa consulta você vai ter que se observar e me trazer os seus sintomas. O que você observa que você tem, e aí, baseado no que você tem, a gente vai escolher o medicamento daquele momento. E também tem isso. Então, também não adianta eu te passar um remédio hoje e você demorar um mês para comprar, porque em um mês muita coisa pode ter mudado. Os seus sintomas podem ter mudado. Então, já não é mais o mesmo remédio. Tá? Então, desculpa.
a medicação... fica balançando, né? Então, a medicação ela é escolhida para cada indivíduo e para aquele momento de vida dele, tá? Então, a gente falou aqui da... vamos falar só um pouquinho de gripe, por exemplo, só para a gente aproveitar esse momento e já trazer que sintomas tem que trazer. Então, o Eduardo chegou hoje, não. A Soraya está com gripe e o Eduardo está com gripe. O que o Eduardo pode apresentar de sintoma diferente da Soraya? Bom, segundo as minhas predisposições, né, e os meus órgãos mal formados, eu tenho uma rinite, tenho uma tendência a fazer dor de garganta. Então, a chance maior, se eu ficar gripado, é ter esses sintomas. Uma dor de garganta, geralmente minha dor de garganta é mais do lado esquerdo, e o nariz fica obstruído, aí depois de um tempo começa uma tosse, pode começar uma tosse, né, se eu piorar. Então, são esses sintomas. Tosse, que piora com frio. Eu tenho uma sensibilidade no tronco, então eu tenho que agasalhar o tronco. E a dor de garganta do lado esquerdo. E acho que é mais isso. E às vezes rouquidão, né? Às vezes desce um pouquinho esse quadro respiratório e eu fico com uma tosse um pouquinho mais rouca. Essa né, é o jeito que eu, muito provavelmente, vou ficar gripado. Né? E você? Eu quase nunca fico gripado. Então, pois é, porque a sua parte respiratória não é tanto seu. Esse exemplo não foi legal. Mas quando você fica com quadro agudo, geralmente você tem uma dor aonde? Nas costas. É muito comum você ter uma dor nas costas. O que mais? Tá bom. Não deu certo. Essa é difícil. Mas vamos aproveitar, porque o que eu queria trazer... A gente está tendo muito quadro de gripe, né? Sim. E o pessoal não está sabendo nos trazer os sintomas. Então, geralmente, na hora que a pessoa me conta aqui o que eu perguntou, o que eu vou perguntar para ela, geralmente? O que piora e o que melhora. Então, na hora que você está me contando os seus sintomas, gente, não esqueçam de nos trazer isso. Eu tenho essa dor... Fala pra mim a dor que você falou. A dor de garganta. Dor de garganta, do lado esquerdo, do lado direito. Piora quando ingere sólidos, ou é quando é líquido, quando o alimento ontem, uma paciente falou, acho que foi ontem, uma paciente falou, eu estou com dor de garganta, mas se eu tomar coisa morna, alivia. Isso é um sintoma importante, né? Individualiza. Até com a saliva dói. Isso é sintoma. E aí, tenho sede ou não tenho sede? E quando eu tenho sede, eu tomo pouquinha água ou muitão água? Ou não tenho sede? Então, precisa trazer toda essa riqueza de detalhes para eu dar uma medicação especificamente para o Eduardo naquele momento. Isso. Lembrando que um órgão nunca funciona sem... Né, os outros estarem funcionando bem ou mal e um acaba influenciando no outro, né, no funcionamento do outro. Então, trazendo aí para a live, né, para o tema da live, durante a gripe, mesmo os sintomas sendo predominantemente respiratórios, e aí tem alguns sintomas gerais, né, febre, dor no corpo, etc., você precisa relatar tudo, né? Então, se por exemplo, você está com uma tontura durante a gripe, é um sintoma importantíssimo. Se você está com uma dor de cabeça, enfim, falta de apetite, está com ânsia de vômito. Então, mesmo que não tenha a ver só com a parte respiratória, né, que muitas vezes é a parte mais acometida, mais comumente acometida, pelo menos, é importante que você traga todos os sintomas. Sede, né, o estado de nutrição seu e o metabolismo é importante para a gente escolher o medicamento também, né. Está com sede, está sem sede, está com sede de vários goles de uma vez, né, de um copo inteiro ou de meio copo, enfim, ou várias vezes. Mas é importante. É importante para a gente saber para escolher o medicamento. Outra coisa, Soraya, meu filho está com a gripe, descreveu todos os sintomas, e aí ele só quer colo. Esse é um remédio. Né? Ou ele está gripado, mas não para de correr, fica brincando aqui o dia inteiro, fica como se não estivesse sentindo nada. Ou até está mais agitado do que o normal. Mais agitado. Ou então só quer ficar deitado. Se levantar, piora. É outro remédio. Tá? Então,
esse comportamento, o humor, né, toda essa parte emocional também é mandatório na escolha da medicação, tá? Eu acho que a gente cercou mais ou menos a ideia, né, Toma cuidado agora, aproveitar. Toma cuidado que tem uma epidemiazinha agora, né? De gripe que você falou. E as crianças às vezes estão com um quadro um pouquinho arrastado, né? Então, tomar um pouquinho mais de cuidado aí para manter as crianças bem nutridas e não exagerar, né? Não deixar acordado até muito tarde, para a imunidade não dar aquela caidinha que predispõe, né? Predispõe a criança a ficar gripada, né? Que exposta de qualquer maneira a maioria estará, né? inevitável. Vamos dar uma lida? Então, a Elizabeth perguntou, pré-diabetes em criança? Provavelmente a pergunta dela é, será que a gente trata pré-diabetes em criança? Então, Elizabeth, é aquela resposta meio que tradicional que a gente fala. A gente trata todos os indivíduos, independente do que ele tenha, tá? Se ele tem pré-diabetes, se ele tem hipotireoidismo, se ele tem autismo, se ele tem déficit de atenção, se ele tem hiperatividade, a gente trata tudo porque a gente trata todos os indivíduos. Tá? Tratar é diferente de curar, porque curar para a gente é uma outra perspectiva. Você quer aproveitar para falar o que é curar? É aquele conceito que eu estava tentando passar, né, com a analogia. Então, o ideal é que, às vezes, o bolo não fica perfeito, né? Mas dentro das potencialidades e do possível, né, o bolo tem que ficar bom. Então, é claro que não é um bolo, né? Não é só uma receita de bolo. Nosso material genético ele tem que ter várias receitas, né? Cor do cabelo, nariz, mão, enfim, tudo, né? Então, tem que estar o melhor possível. Né? E o melhor possível não quer dizer sem sintomas. A gente sempre fala isso aqui, né? E eu estava estudando um pouquinho de geriatria, acho que eu já até falei isso aqui. Estava estudando um pouquinho de geriatria e o conceito deles de saúde também e de funcionalidade é bem interessante, tem muito a ver com homeopatia, né? É mesmo aquele indivíduo que tem várias patologias, mas ele tem conserva autonomia, conserva independência, ele é considerado mais saudável, né? Que tem tudo a ver aí com os mais altos fins, né? Que a gente fala, né? Então, se Então, estiver o cumprindo idoso, aí a missão, se o idoso está conseguindo decidir tudo, a parte afetiva dele está suficiente para ele continuar mantendo, né, as atividades dele, enfim, com certa complexidade, conseguindo se locomover, ele está mais saudável do que um outro que às vezes tem menos, né, diagnósticos, mas por causa de uma depressão ou algum outro problema ele não fica acamado, né? fica acamado. De repente, a pessoa está de cama, mas não tem quase nenhum sintoma. Mas, como ele está de cama, ele não está aí em busca aí dos altos fins, né? Que nem o Hannibal Não fala. mantém independência, né? A Vitória falou que vai assistir depois porque ela está com visita de um filho. Não, beleza. Maravilha. A Vanessa, fazia tempo que a gente Tudo não via bem, a Van? Vanessa aqui. Beijo, Van. A homeopatia, a Elizabeth também falou assim, a homeopatia ajuda quem tem trompas obstruídas? Sim. Será que ajuda? Mas talvez não para desobstruir, Então, né? traz pra gente melhor a sua dúvida, tá? Pra gente conseguir. Depende do processo, né? Às vezes acontece, né, de desobstruir, às vezes tem uma aderência, tem uma fibrose muito importante, precisa ser uma coisa cirúrgica, caso a caso, né? Depende muito. A Vanessa falou, e a Alice. Oi, Vanessa. As pessoas vão se conhecendo através da live. A Vanessa fez essa pergunta interessante, mas é porque acho que ela já sabe a resposta. Dependendo da faixa etária de uma mesma doença, pode ser tratada de formas diferentes no mesmo indivíduo? Esse é a típica pergunta de quem já assistiu todas as lives, que já sabe do que está, já está entendendo tudo que está falando, já está trazendo a pergunta mais difícil. Então, assim, o que ela está perguntando? Se tem uma doença
na Soraya com 20 anos e na Soraya com 40 anos sempre vai ser o mesmo remédio? De novo, eu tava vendo uma outra aqui no Não, YouTube. para de dar spoiler. Não, eu tava querendo aqui entender o que o Então, pessoal eu tava estou procurando. traduzindo o que a Vã está falando. Então, a mesma doença. Na Ah, Soraya com sim, 20 sim, anos e a Soraya com sim, 40 anos é o mesmo remédio? sim. Ó, a predisposição Sim, não. Sim de entendi. Não que é o mesmo remédio, né? né, Vamos lá. a predisposição, ela vai. A predisposição é a chance da gente ter um problema, né? Refratariedade é a não chance da gente ter aquele problema. São dois conceitos diferentes aí. Agora, quando a gente tem a predisposição, vai depender de vários fatores. Nutrição, hereditariedade e tal. E um dos fatores é a idade, tá bom? A idade muda mesmo, né? Por isso que a criança costuma ter alguns problemas de saúde e os adultos outros problemas, né? Então, sim, o mesmo indivíduo, sabe? Essa frase, uma feia, o patologista que a gente estuda bastante, repete várias vezes no livro dele, né? Indivíduos diferentes vai ser diferente. E no mesmo indivíduo, em fases diferentes da vida, também pode ser diferente. Então, são medicamentos diferentes. Por quê? Isso. Porque a Soraya com 20 anos vai ter sintomas de acordo com a idade dela e a Soraya com 40 anos vai ter sintomas de acordo com a idade dela. E logo, logo a Soraya com 50 anos também. É o Eduardo mais perto daqui. Van, se a gente te respondeu, eu acho que você sabe a resposta, mas tudo bem. Se ficou alguma dúvida, avisa a gente. A Melanie, Melânia. toda vez, né? A questão de reposição, exemplo, osteopenia, uso de MDK ou hipotireoidismo e a reposição. Como é o tratamento? Vamos falar do hipotireoidismo, que é a minha área. O hipotireoidismo é uma a tireoide, que é um órgão que fica aqui no nosso pescoço, ele agindo, ele comanda praticamente todo o corpo. Se ela está devagar, o corpo fica devagar. Se ela está rápida, o corpo fica rápido. Então, de acordo com os sintomas, a gente vai encontrar ali a medicação homeopática tratando, cada um vai manifestar de uma forma o hipotireoidismo. Vamos falar do devagar, que é o hipotireoidismo. Mas essa tireoide, que é esse órgão que fica aqui na garganta, ele está parando de funcionar. E a gente tem que fazer ele funcionar. Então a gente põe o hormônio no lugar do que ele deveria estar sendo produzido pela tireoide. Então a tireoide está parando de funcionar e a gente dá um remedinho no lugar desse funcionamento. Agora, o que a gente observa com a homeopatia? Geralmente essas pessoas que tomam a homeopatia, elas precisam de menos remédio alopático para essa tireoide funcionar. Tá? Então, a tireoide está parando de funcionar, eu ponho o comprimidinho para substituir esse funcionamento dela. Agora, o que a gente observa é que quem toma homeopatia, ao invés de tomar um comprimidinho, vamos fazer só uma analogia, tá? Vai tomar meio comprimidinho. Então, a homeopatia, ela nos ajuda aí nesse tratamento do funcionamento. O que você quer incluir aqui? Não, acho que queria usar uma analogia também, de novo. Então, olha só, as predisposições é isso que a gente falou. Às vezes o bolo desanda em alguma parte, enfim, mas a gente quer sempre que fique o melhor possível. O que acontece? No nosso organismo, como na cidade ou no condomínio, a gente tem o que é estrutural e a gente tem a equipe de manutenção. A equipe de manutenção do nosso corpo a gente chama de sistema reticuloendotelial. Então, são células pluripotenciais. O que quer dizer isso? Tem célula no nosso tecido conjuntivo que ela ainda tem a capacidade de se transformar em outras, ou cumprir alguma outra função. Então, tem uma certa plasticidade ainda. Tá? Então, o que acontece? Até certo ponto, é óbvio, até, né, dentro de certos limites, essas células, por um tempo mais prolongado ou menos, ela consegue suprir, às vezes, algumas funções, tá bom? Dentro de certos limites. Então,
às vezes precisa repor, às vezes essas células dão conta, né? Então, e aí dependendo da idade, esse tecido também vai envelhecendo. Então, num prédio, o que que acontece? Conforme ele vai ficando mais velho, ele dá mais manutenção e o condomínio vai ficando mais caro, né? Por isso que o condomínio vai ficando mais caro. No nosso organismo também, a estrutura vai envelhecendo e essas células de manutenção também vão envelhecendo, tá? Por isso que a predisposição também vai mudando um pouco, né? Além da parte genética, né? A Que Gisele está mais? perguntando, como faço para marcar uma Ah, consulta com manda uma você? mensagem no particular, por favor, Gisele. Pode ser no Insta mesmo, tá? É. Eu te mando os dados, tá bom? Por favor. Ele falou assim, não é 50 anos, é meio século. Ah, eu prefiro 50 Teve anos. gente que parou para pensar que meio século, esse pesou. Esse meio Esse século pesou para mim. exato. A Vanessa falou, obrigada, que bom. MDK, magnésio, cálcio, manganês, reposição para ossos. Ah, tá bom. Lania, olha só, vamos lá. O que que acontece? O fato de você disponibilizar uma substância, ou algum alimento, algum nutriente, não quer dizer que ele vai ser absorvido, né? O metabolismo todo ele vai depender de tem várias etapas. Primeiro você vai ter que digerir, depois você vai ter que absorver, depois, enfim, depois você vai ter que assimilar. E aí a gente nem sabe se vai para o lugar que a gente está querendo, tá bom? Então é bem questionável essa questão da suplementação, porque a gente não sabe se na verdade está disponível na alimentação do indivíduo e ele na verdade não está conseguindo absorver, né? Então a gente tem que, é caso a caso aí. A gente vai ter que ver se está tendo algum problema de absorção, se não está assimilando, se é mais complexo que isso, tá? No fim, é mais ou menos a pergunta da Pri. O que vocês acham de vitaminas de É a farmácia? mesma coisa, né? Pri, mesmo quando eu não era homeopata, eu nunca fui a favor da vitamina da farmácia. Eu sempre fui a favor de um equilíbrio na alimentação, tá? Casos raríssimos de deficiência de vitamina D que eu tive que repor, tá? Então, geralmente o que a gente vai fazer é melhorar a alimentação, porque é o que o Eduardo está falando, não adianta nada eu estar tomando vitamina C e não estar precisando de vitamina C, vai ser eliminada pelo xixi. E às vezes eu posso estar tomando um cálcio que eu não preciso e aí eu vou eliminar e ele vai para onde? Para o meu rim, vai dar uma pedrinha no rim. Então, vitaminas a gente tem que tomar sabendo o que a gente está fazendo, porque às vezes o excesso também vai trazer o sintoma, tá? Então, ela tem que ser tomada só quando realmente tem a deficiência, quando realmente tem a necessidade, tá? A Vanessa, cosméticos, dermocosméticos, perfumes e cremes podem interferir no efeito do medicamento da homeopatia? Sim. Sim. Sabe o que eu sugiro, Van? Nos dias que tomar a medicação, evita. Porque não vou dizer que todos vão interferir, né? Mas a gente não sabe, né? Exatamente. Como tem essa dúvida do que interfere e o que não interfere, eu geralmente peço para, no dia que tomar e ainda espera uns 2, 3 dias, fica sem. E aí depois pode usar. O que também não é legal é uma fragrância todo dia, o mesmo cheiro, tá? Porque às vezes pode virar medicamentoso. Então, tomar cuidado com essas questões, tá? Acho que acabou aqui. Eita, entendi. Eu Perfume. amo perfume. Tudo bom senso, tá? Exato. Então, Não quer dizer que não pode usar. é, usa de vez em quando necessário. A gente precisa ver se no entorno, né, tem alguém sensível e a gente não é sensível, mas o outro é sensível, né? Tem toda uma questão social também. Vamos pro YouTube? A Sandra falou assim, essa gripe em algumas pessoas está alterando o intestino também. Isso faz parte dos sintomas ou coincidiu com a virose? Tá sendo um quadro. Eu tô com muito não. Alguns casos com diarreia, assim. Ivanide Maria Neres. Doutor, isso quer dizer que se acordar tarde, quer dizer que acordar tarde baixa imunidade? Qual seria o horário ideal? A gente fez uma live sobre sono, viu, Ivanide?
tentando resumir, é claro que existe um número de horas que é importante, né? Mas é meio individual, tá bom? Aqui em casa, por exemplo, se eu dormir 5 horas, para mim tá bom. A Soraya precisa de 7 horas, tá? Então, acho que o importante é você observar se você fica com sonolência durante o dia, se fica com fraqueza, se tem sintomas, se isso gera um cansaço, né? Se você fica bem, dormiu 5 horas e você fica bem durante o dia todo, tudo bem. Agora, uma observação. Também não adianta você dormir 5 horas por dia, mas ir dormir às 5 da manhã e acordar às 10 da manhã. É verdade. Porque aí você não está respeitando o que é o natural para o corpo. O natural para o corpo é estar dormindo na hora que está escuro. Tá? Então, respeitar essa questão do relógio biológico aí do nosso corpo, né? Isso lembrando que tem gente que dorme um pouco mais tarde e acorda um pouco mais tarde, tem gente que gosta de dormir cedo e acordar cedo, né? Tem que ver o ritmo de cada um, tá bom? Dentro desse, né, de limites que você estava falando, né? A Yara tá falando, doutor, estou igual um prédio velho, dores nas juntas, menopausa. Peraí, você pulou aqui a explicação maravilhosa, legal. Mas a gente tem que ir, meu amor. Depois, boa noite, tá? A Yara falou, estou igual um prédio velho, dores nas juntas, menopausa e não posso usar hormônios. Como seria a homeopatia? Então, na homeopatia a gente vai usar todos os seus sintomas, vai respeitar os limites, né? O limite que cada corpo, né, cada indivíduo tem, está contemplado dentro do tratamento homeopático, que a gente estava falando, né? Não precisa ficar sem sintomas, mas precisa ter uma qualidade de vida melhor, cada vez melhor durante o tratamento, tá bom? Deixa eu só continuar aqui só um pouquinho. Então, a Yara é assim, você vai trazer esses sintomas pra gente. Eu acho que a Yara é nova, né, Dani? Não, a Yara é um paciente bem antigo, acho que mais de 20 anos. Então, você vai levar esses sintomas lá pro doutor Eduardo na consulta, e aí ele vai pegar esses sintomas e achar uma medicação que vai diminuir esses sintomas seus, tá? Independente de estar... não precisa estar repondo hormônio, essa é a questão. Tá? Um beijo no Pedro, hein? Uma gente boníssima, filho dele. Uma dúvida, porque às vezes temos reações após tomarmos os remédios homeopáticos. Reações? Madalena, um medicamento homeopático ele age pelo semelhante, né? Então isso quer dizer que é como se, analogia de novo, tá bom? É como se a gente estivesse mexendo na ferida, né? Então a gente está mexendo ali na ferida para deixar de um jeito que cicatrize mais rápido. Não é bem isso, é uma analogia. Então quando você mexe na ferida, às vezes dá uma doidinha, né? Será que você está querendo... Porque assim, reações são muito poucas, né? O que tem é, no começo, a gente dá uma pioradinha para depois melhorar. Porque isso é um caminho de cura. A gente observa que quem dá uma pioradinha, melhora. Agora, quem não dá essa pioradinha, não melhora. Tá? Então, talvez o que você esteja me dizendo é isso. É o que a gente chama de agravação. A gente precisa dessa pioradinha para melhorar. Que é diferente de, como é que ela usou o termo do... das reações, né? Reações, é diferente. Reações é outra coisa, tá? Então eu acho que se for por essa ideia é porque realmente precisa disso para melhorar. Do mesmo jeito que a gente melhora para morrer, tá? Então são leis de cura que um dia a gente pode voltar a falar disso, que é super interessante. A Francinete chegou. A Francinete falou que tá igual a Yara. Não tá. Não estão assim, tá bom? Legal. A meu médico favorito é porque ela só passa comigo, tá, gente? Não, só tem só como comparar. Pois é. Tratar a menopausa no meu patinho é ótimo. Obrigada legal, pelo relato, Lourdes. Exatamente isso que aconteceu. Legal, isso aí. O quê? Ela que tá falando da reação. Ela tá falando que foi uma gravação. Legal. Muito bom. Tá. Que bom. Então isso quer dizer que você está no caminho. Quer dizer que a gente mexeu um pouquinho na ferida, né? O remédio foi eficiente. Se você não der essa pioradinha, o remédio talvez não tenha sido bom. Entendeu? Então isso pra gente é muito bom. Aí, Pedro e eu precisamos passar em consulta. Pois é, né? A gente tem coração, a gente fica com saudade também, né? Depois de tanto tempo.
Próximo. Melania falou assim, lembrando que tem live sobre sono. Olha, Mas eu falei. mas tá bom, mas É é legal legal que ela ela lembrou falar. também, né? Excelentes dicas. Parei de ouvir música. Que foi? Será que é música pra dormir? Será que foi isso que ela fez? Legal. Que bom saber que a live está trazendo algum benefício. Tá bom, acho que Acho tá que é bom. isso. Então deixa eu só fazer aquela relembrada, né? Então, o que a gente quis trazer hoje? Que a mesma doença em diversos indivíduos, mesmo sendo a mesma doença, para cada um vai ser um tipo de medicação. Por quê? Porque cada um é único. Então, cada um manifesta da sua forma aquela doença. Então, não é só porque a gente está com a mesma doença que o Eduardo vai tomar o mesmo remédio para a Soraya. Não, porque cada um manifesta de uma forma. Então, para cada um, uma medicação. Tá bom? É isso aí. Acho que é isso. Gente, Beijos. bom descanso. Obrigado por terem ficado conosco até agora. E até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Beijos.